vocês. Olha só, gente, chegou o meu banco de jardim. Tô muito feliz. Quero abrir hoje com vocês. Faz 2 dias que chegou, mas eu não abri ainda porque tava dando muito vento. Eu esperei o tempo acalmar um pouquinho para mostrar para vocês o banco, gente. Banco de jardim de madeira, muito bonito. Fazia tempo que eu tava prometendo para vocês. Vai deixar esse meu cantinho aqui muito bonito, muito charmoso. Aqui a azaleia começou a florescer, tem uma florzinha aberta, tem 2 botões ali que estão quase abrindo, mas ela tá cheia de botões. O camarão amarelo parou um pouquinho a floração dele, também tá bem frio, né, gente? Tem uma hora que o jardim não fica tão bonito. Pois é, hoje tá marcando 8 graus aqui, tá bem frio, e eu fiz a poda, gente, bastante plantas, depois eu quero mostrar pra vocês. O jardim tá bem diferente porque eu podei bastante. Então aqui tá minha flor. Ó, já tinha um passarinho ali tentando comer, eu atrapalhei ele. Coloquei comidinha ali agora pra eles. E aqui essa minha flor bonita, gente, que eu plantei no vaso com vocês há um tempo atrás. Começou a abrir os botões, ela demorou bastante tempo para abrir os botões. Mas olha que bonita que tá. Deu muito vento, gente, deu uns 2 dias de vento e bastante vento. Judiou bastante dela. Mas não caiu o vaso, apesar de ser um vaso pequeno. Olha só, apesar de ser um vaso pequeno, não caiu. Olha que bonita. Tá bem carregadinha de botões ainda, vai florescer bastante tempo. Ela começa abrindo as flores brancas e elas vão se tornando rosada. Essa aqui é uma árvore, gente, é uma manacá serra não. Pode alcançar até uns 6 metros de altura. Mas plantado assim no vaso a gente consegue, né, controlar um pouco o crescimento dele. Vamos ver se vai dar certo aqui nesse vaso. O ano que vem eu troco ele de vaso, coloco um pouquinho maior, um vaso um pouquinho maior, mas eu achei que ele tá tão bonito. E aqui eu tenho orquídeas também, então esse meu cantinho aqui tá ficando bem legal. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também. Olha só, gente, aqui é o meu amor perfeito. Só que ele ficou bem judiado, apesar dele estar bem baixinho, ficou bem judiado por causa do vento. Olha como é bonitinho. Olha pra cá, olha só. Que gracinha. O que eu notei, é a primeira vez que eu tô cultivando amor perfeito. Até faz bastante tempo que ele tá plantado aqui. O que eu notei é que ele não se ramifica muito, gente. Então, interessante plantar várias mudas. Aqui, deixa eu ver, acho que aqui tem 3 mudas. 3 ou 4 mudas. Eu acho que interessante é plantar várias mudas para encher bem o vasinho. Então, gente, agora vamos abrir o banco. Até eu tô curiosa porque eu não abri ainda, tava esperando para mostrar para vocês. Então, vamos abrir o banco agora, vamos ver como é que ele é. E também, gente, hoje eu vou fazer podas com vocês. Tem 2 plantas que eu quero podar. Então, é época, né? Época da gente... Tem muitas plantas que eu já podei, mas deixa eu ver. Tem mais umas 3 plantas ou 4 que eu tenho que podar ainda. Então, eu vou fazendo a poda aos poucos. Daí, quero mostrar pra vocês. Mas olha só, gente. Esse meu cantinho tá ficando muito aconchegante, né? Depois eu quero colocar uns vasos aqui. Vai ficar bem legal. Então, se você não é inscrito já, se inscreve pra acompanhar todas as mudanças aqui do jardim, porque tá ficando muito bonito. Então, gente, vamos abrir o banco, vamos ver como é que é esse banco. É muito bonito. E depois eu vou deixar na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha, se vocês quiserem também comprar aí pro jardim de vocês. Eu vou deixar do banco da madeira peroba rosa e peroba do campo. Esse aqui é da peroba do campo, gente. A peroba rosa era mais ou menos o mesmo valor, só que o frete era mais caro. Então eu acabei comprando a peroba do campo. Mas as 2 são boas. Mas pelo que eu li, a peroba rosa é melhor. Mas essa aqui é a peroba do campo. Então vamos ver como é que é o nosso banco, como vai ficar aqui no jardim. Depois eu quero colocar uns vasos ali, vai ficar tão bonito. Eu achei que fosse vir dentro de uma caixa, mas não. Veio assim só em plástico, né? Nesse saco preto aqui e nesse aqui, ó. Como é que se chama esse que faz barulhinho, ó? Estrala. Esqueci o nome. Dava até pra comprar um banco maior, porque esse espaço aqui é grande, dava pra comprar um de 1,5 m. Mas eu acabei comprando esse aqui
Esse aqui é 1,20 m de largura. Se eu não me engano, é 95 centímetros de altura. Depois eu vou medir certinho pra ver. Se eu não me engano, é isso. Gente, olha só que coisa mais linda que ficou. Como ficou bonito. Olha só, gente, tô apaixonada. Deixa eu mostrar bem devagarinho para vocês verem todos os detalhes aqui desse meu novo cantinho. Olha só, gente, que legal. Dava para colocar um maior também. Tem maior desse, gente, se eu não me engano, é 1,5 m. Esse aqui é 1,20 m, mas olha que bonito. Olha se não combinou com os pisantes. E também com o meu comedouro de pássaros ali. Olha só que legal, gente, esse cantinho. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Então, eu comprei esse banco como sendo de peroba do campo, mas eu também não conheço madeira. Se vocês conhecem, comentem aí. É pra ser de madeira de demolição. Peroba do campo, gente. Olha que lindo. Olha só. Depois eu quero passar um protetor, um impermeabilizante aqui nesse tijolinho que eu não passei ainda. Olha só, gente, que lindo o banco. Ele vem com esse produto, eles passam um produto aqui que eu não sei o que que é. Mas diz que pode ficar no tempo, porque é uma madeira mais resistente. Mas olha só que bonito. Diz que é madeira de demolição também, mas nem parece, porque tá tão perfeitinho, né? Olha só. Olha só que bonitinho, gente. Não é muito pesado, foi eu que trouxe ele aqui pra trás do jardim. Então não é muito pesado. Mas olha só todos os detalhes. Gostei muito desse desenho aqui. Olha só que legal. Ó. Muito bonito ficou esse meu cantinho, gente. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Ó, bem largo aqui pra sentar, ó, bem bom. Olha só de longe novamente como ficou legal. Aguardem, gente, que vou colocar vasos aqui. Imaginem na cabeça de vocês, ó, vou colocar um vaso cada lado aqui, ó. Vai ficar legal? Um vaso de barro? O que vocês acham? Comentam aí, deem ideias pra mim. Dá pra mim colocar um vaso grande nesse cantinho aqui também, tá feio, porque eu tô escondendo alguns vasos que eu tenho que eu não uso ali naquele cantinho. Mas dá pra colocar também, vai ficar bonito, né, gente? Um vaso de barro grande. Olha só que legal. Aqui tem orquídeas, ó. Essa aqui tá pra soltar flor. Quero plantar mais orquídeas aqui nessa árvore. Essa aqui é o véu de noiva. Ontem ela tinha flor aberta. Eu não sei se é porque tá cedo que não tem flor aberta, mas tá cheio de botãozinho para abrir, ó. Hoje vocês não tiveram sorte de eu mostrar aberta para vocês, mas é muito bonita. Deixa eu mostrar de longe novamente, que eu tô apaixonada pelo meu banco. Então, vamos esfregar o banco agora. Vamos ver se é confortável. Olha só. Cabe 2 pessoas bem tranquilo. Gostei bastante, gente, parece bem forte.
Então esse meu cantinho aqui tá muito aconchegante. O que vocês acham, gente? Gostaram do meu cantinho novo? Deixem nos comentários pra mim o que vocês acharam do meu banco de madeira. E vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem. Vou deixar o do peroba rosa também. Essa aqui é pra ser peroba do campo. E vou deixar também do peroba rosa, pra vocês darem uma olhadinha. Vão lá, vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Vão lá e dê uma olhadinha. Ah, outra flor que eu quero mostrar pra vocês, gente, que eu ganhei de presente. Olha só que charmoso esse cantinho. Que aconchegante. Olha só, gente, outra florzinha que eu ganhei de presente que eu quero mostrar pra vocês. Aqui tá bem bonitinha já, né, a grama preta, ó. Caiu muita folha da laranjeira, mas daqui a pouco a laranjeira para de cair folha. Eu tenho que colocar o separador de grama que eu não coloquei ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. O meu brinco de princesa tinha morrido e eu ganhei esse aqui de presente de uma amiga. Olha só que gracinha, gente, meu brinquinho de princesa. Como é linda essa flor, né? Olha só. É perfeita. Muito bonitinha. Eu já tive duas, gente, já morreram. Tive duas que morreram. Então essa aqui é a terceiro brinco de princesa. Deixa eu mostrar desse lado. Terceiro brinco de princesa que eu tenho. Vamos ver se esse aqui vinga, né? Se esse não morre, mas muito bonitinho. É perfeita a florzinha. Então, gente, olha só como tá a buganvília. Eu podei ela tava carregada de flores, mas eu podei, porque os galhos estavam alcançando muito aqui embaixo, então quase não tava dando para entrar no pergolado, e porque é época, né, gente? Então eu vou podar agora, para na primavera agora ela já vir com tudo e ficar bem bonita. Então faz parte, o jardim fica um pouquinho feio, para depois ficar bonito novamente. Então, o jasmim dos poetas quase florescendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Os botãozinhos, tá cheio de botãozinho. Olha só, gente, que gracinha. Então, logo, logo vai estar carregadinho de flores brancas aqui. Jasmim Carolina tem flores aqui. Deixa eu mostrar. Isso aqui tá abertinha. Deu muito vento, gente, então caiu muita flor, estragou muita coisa aqui. Mas tem bastante botãozinho, ó. E vocês lembram da minha flor de Natal linda, gente, maravilhosa, que tava aqui? Então, ficou feia. Quando ficar assim, é época de fazer a poda. Então, agora eu quero fazer a poda da flor de Natal. E aqui do lado tem o odontonema também. Então, dessas duas plantas, e quero mostrar pra vocês. E também tem outra planta aqui, gente, que eu quero fazer a poda. Quero cortar alguns galhos da rosa também. Que a primavera tá chegando e vamos nos preparar, né? Pra deixar esse jardim aqui lindo na primavera. A flor de São João, lá em cima, ó, tá bem florida. O sapatinho de judia aqui tá bem bonito. Pena que tá pegando um pouco de reflexo, não dá pra ver bem, né? Mas tá bem bonito. Então, agora vamos fazer a poda aqui da nossa Eufórbia puquérrima, que é a flor de Natal. Gente, troquei a roupa, coloquei uma roupa bem velha. Tá até manchada de água sanitária, porque pra fazer a poda, né, não dá pra botar uma roupinha branquinha como eu tava, né? Tem que ser uma roupinha assim mais velhinha. E tá frio também, botei essa jaqueta que tá bem frio. Então a poda da Eufórbia puquérrima, flor de Natal, eu faço uma poda bem drástica nela. Porque olha como ela é grande. Apesar de todo o vento que deu, né? Que ainda derrubou alguns galhos, ela é bem alta. Ela cresce bastante, gente, em um ano. Vocês vão ver a poda que eu vou fazer e no próximo ano ela vai estar grande assim novamente. Então não precisa, essa planta aqui não precisa ter dó de podar porque ela cresce muito rápido. Olha quanto de muda que daria se eu fosse fazer muda, né? É muito galho, gente, que sai daqui. Muito galho, mas eu não tenho terra, né? Teria que comprar terra para plantar e também não tem espaço para deixar, senão daria para fazer bastante mudas.
E agora, gente, eu vou fazer a poda do capim do Texas também, quando ele começa a ficar feio assim, ó. Praticamente sem flor. Então tá na hora de fazer a poda dele. E eu faço uma poda bem aqui embaixo, bem baixo mesmo, quero mostrar pra vocês. O capim do Texas eu corto com a faca. Corto bem aqui embaixo, gente. Olha só, não precisa ter medo. Pode cortar bem aqui embaixo, porque o ano que vem ele vai estar enorme, como esse meu aqui. O ano que vem não. Agora na primavera já ele começa a ficar bonito. E brotar. Então todo ano eu faço essa poda no capim do Texas. Bem embaixo. Então, todo ano tem que fazer essa poda, gente, uma vez por ano. E ele floresce durante bastante tempo, mas agora, bem no finalzinho do inverno, eu faço essa poda nele. E quando chega a primavera, começa a ficar bonito, começa a crescer. É essa hora que você pode tirar a muda do seu capim do Texas, caso você queira multiplicar ele. Essa hora que, após a poda, que você pode tirar mudas. Ficou assim, eu fiz a poda também aqui da Barléria. Cortei bem curtinha também. O caminho tá assim. E dessa vez, gente, eu não cortei tão baixinha a flor de Natal. Olha só. Deixa eu ver o que tem aqui. Acho que agora tem 1 metro. Mas os outros anos eu cortei mais embaixo. Aqui tá a poda dos outros anos. Que foi feita mais embaixo. Agora eu fiz mais em cima. Então ficou em torno mais ou menos de 1 metro de altura. E essa aqui é o Odontonema. A Odontonema acho que ficou um pouquinho mais de meio metro, né? Então ficou assim. Então a poda tá assim, agora no comecinho da primavera já começa a brotar e já fica bonito novamente. Agora deixa eu mostrar pra vocês como ficou ali o banco e o capim do Texas. Com a poda do capim do Texas, gente, dá pra ver o banco lá atrás daqui, ó, desse arco aqui. Ainda tem rosas. O ano passado tinha rosas junto com o Jasmim dos Poetas. Vamos ver esse ano. Então ficou assim, eu fiz a poda bem curtinha, tá ali, ó. Ali. Poda bem curtinha e lá atrás dá pra ver o nosso banco, olha que bonito. O que vocês acharam desse meu novo cantinho? Agora é só esperar as rosas cobrirem esse arco aqui. Vai ficar bem bonito com rosas, gente. O que vocês acharam? Ficou lindinho o banco, né? Então aguardem que tem mais decorações ainda para esse cantinho aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as novidades e mudanças aqui do jardim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!